Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada ao 100K, o podcast onde nós trazemos para vocês insights, sacadas, dicas de como você pode se tornar um engenheiro civil 100K, ou seja, um engenheiro civil com R$ 8.300 de faturamento ao mês dentro da engenharia diagnóstica. Meu nome é Henrique Bosco, sou engenheiro civil especialista em engenharia diagnóstica e tenho como objetivo te ajudar nessa sua jornada. Eu sou a Thaís, eu sou entrevistadora aqui e eu faço a parte de pegar alguns segredinhos do Henrique para vocês. Muito legal, muito legal. E qual vai ser o tema do nosso podcast de hoje, Thaís? Hoje a gente vai falar, né? A gente sempre pega as sugestões da caixinha lá de perguntas que você abre, dos seus alunos, dos seus seguidores. E o pessoal sempre pergunta muito como atingir, né? Como eu consigo me tornar um engenheiro de diagnóstico? Como que eu consigo atuar nesse nicho? Como que eu consigo ter resultados? Então, com isso, a gente decidiu que ia falar sobre metas nesse episódio. Então, como você, Henrique Bosco, atinge suas metas? Show, muito legal, muito legal. Então, né, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre ter objetivos, clientes ideais, aquela nossa história, né, sobre, poxa, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. Então isso é muito importante, fica a dica, se você não viu esse episódio do podcast, volta aí alguns podcasts para trás para você ter a oportunidade de também ver esse conteúdo, não deixa de colocar ele aí na sua listinha de conteúdos a serem Depois assistidos. de assistir esse. Depois de assistir esse, muito bom, muito bom. E é lógico, né, pessoal, não esquece aí, né, poxa, me marca no seu stories, me marca na plataforma para eu saber que de fato esse conteúdo está sendo bom para você, está trazendo insight, para mim representa muito, muito mesmo. Ou se você estiver assistindo no YouTube, deixe seu comentário aqui, que realmente faz eu saber, faz nós sabermos que esse conteúdo está trazendo resultado para você e faz sentido a gente continuar produzindo esses conteúdos aqui. Isso, exato. Daí dá like no vídeo se você gostar e se inscreve no canal para ficar sabendo, né, quando a gente postar mais conteúdos aí. Geralmente o podcast ele sai aí semanalmente, na quarta, mas aí pelo menos se você tá inscrito você já recebe a notificação e fica por dentro aí do assunto. Total, bom demais, bom demais. E aí, sobre metas, o que você fala? É fácil atingir uma meta? É simples? O que você vê com isso? A pessoa não atinge porque ela não quer? Eu acho que é uma questão de treino, sabia? Eu acho que é uma questão, primeiro, de expectativa, treino, preparação e algo que você vai se desenvolvendo. No começo parece muito ruim e eu acho que só piora quanto menos você tem conhecimento a respeito do assunto, porque sempre gera aquele gostinho amargo, aquele gostinho azedo da decepção, da frustração, do tô postergando e não tô tendo resultado. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Para as pessoas não se sentirem procrastinadores natos, né? Isso. Procrastinação. A gente tem que entender que o ser humano ele foi feito, né, para procrastinar. O nosso corpo foi desenvolvido para economizar energia. Então, não se sinta mal, né? Eu sou uma pessoa procrastinadora, você já foi, um pouco, né? Somos. Então, assim, a gente tem que sempre lutar para ser cada vez menos, mas não se sinta mal, não sinta que não, eu não tenho jeito, não adianta, eu não vou conseguir dar certo. Porque é isso mesmo, a gente sempre tem aquela emoção, né, inicial, quando você fala assim, eu vou fazer isso. Às vezes até no decolle, né, no curso o pessoal entra todo animado, mas se não aplicar o que você dá de dica ali dentro, né, das dicas do passo a passo semanalmente, você em 2, 3 semanas você está desanimado. Então, como atingir uma grande meta, né? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Sim. Eu acho que é muito importante isso, a gente saber que todo mundo é humano. É lógico, todo mundo é humano. Eu acho que é isso, a procrastinação é a zona de conforto natural do ser humano. Então, se a gente não percebe essa procrastinação, a gente acaba entrando num loop infinito. Você citou aí um possível aluno do decolle. Cara, o decolle tem muita coisa acontecendo, é muito intenso, tá? Não vou falar que é um curso para passar a mão na cabeça, não é um curso de mudança. Então, assim, não adianta nada. O que eu vejo não é nem da pessoa desanimar, porque quem está seguindo a metodologia cria um gás absurdo. Mas o que eu sinto é assim, algumas pessoas compram, investem esse dinheiro, o que não é tão barato, é um curso aí de investimento, porque traz muito retorno, e
nem abrem o curso muitas vezes. As pessoas procrastinam antes mesmo de iniciar. E eu vejo que isso faz muito sentido com o nosso tema de hoje, de preparação e treino para os objetivos que você tem, para atingir as suas metas, que seja um faturamento de R$ 8.300 ao mês, para você se tornar um engenheiro civil 100K no final do ano. Isso. Então, como fazer essas metas? Eu acho que tá aí o ponto. Vamos lá, então se você tá ouvindo, né, dirigindo, então só escuta, anota aí mentalmente. Mas se você tá vendo no YouTube, é sinal que você pode pegar um caderninho, um papel, uma caneta, para anotar as dicas que a gente vai falar de 5 coisas para atingir uma meta. Total. Eu acho que então é isso, tá? Vamos falar aqui sobre como criar uma meta. Eu acho que esse é o primeiro fator, o primeiro passo nesse sentido, para você atingir seus resultados. De nada adianta você ter um objetivo e não ter criado ele direito, você vai ter muito mais dor de cabeça, muito menos resultado. Então a gente tem que mudar isso. E só para fazer um detalhe, a pessoa deve já começar com 10 metas? De forma alguma. Que é isso, né? Quando a gente decide mudar, a gente fala, não, agora eu vou mudar, eu vou acordar às 5 da manhã e vou não sei o quê, e vou fazer de tudo e amanhã minha vida vai mudar completamente. Não adianta, né? Não adianta. A vida acontece, não adianta você querer virar o Arnold Schwarzenegger, super culto. As coisas acontecem aos poucos, né? São todas metodologias, mas vamos então uma meta por vez. Isso. Como você vai definir uma meta? Eu tô falando de 10. Uma. Depois, se você quiser, você replica isso conforme você for tendo o resultado, né? Isso. Vai adicionando aos poucos. Sim. Eu gosto, né, Thaís, de dividir a forma de criação das minhas metas em 5 fatores, tá? Elas têm que atender esses 5 fatores, senão elas vão estar furadas e com tendência ao fracasso. Tá. Então, dica, foca nesses 5 fatores, não importa o tipo de meta que você esteja querendo criar. Pode ser meta pessoal, meta profissional, pode ser até um objetivo, eu quero viajar para algum lugar. Tudo dá para você aplicar nessa metodologia que eu vou ensinar vocês agora, metodologia que inclusive eu incentivo lá dentro do Decole. Legal, então qual que é a primeira? Primeiro dos 5 fatores que o pessoal não pode esquecer na hora de fazer uma meta. Toda meta, todo objetivo que você for traçar tem que ser específico. Tem que ser específico. As pessoas têm que entender isso. Porque início de ano, né? Virada de ano, Réveillon, o pessoal adora, né? Chegar e, Henrique, esse ano eu quero emagrecer. Eu quero ser mais saudável. Ser mais saudável é extremamente subjetivo. Uma meta não pode ser subjetiva de jeito nenhum. Sim. Ser mais saudável pode ser o quê? Eu vou respirar melhor. Eu vou me alimentar melhor. Eu vou fazer mais exercício. Eu vou ter um corpo escultural. Eu vou praticar caminhada. É muito subjetivo. Perder peso. Ou mesmo um exemplo, né? Eu quero ser bem-sucedido na engenharia. O que é ser bem-sucedido para você, né? O que é? Extremamente subjetivo. É muito subjetivo. Extremamente subjetivo. Qual a consequência? Se é subjetivo, você não consegue olhar para trás e falar, eu atingi. Eu consegui fazer a minha meta. É impossível. Porque nem você de fato sabe o que é aquilo se você pensar a fundo. Você não sabe nem o que é o seu objetivo. Consequência? Você se frustra. Você nunca atinge ele. Você se sente sempre procrastinando. Então, tem que ser específico. Eu quero ter 10 clientes. Eu quero perder 10 quilos. Eu quero caminhar meia hora por dia. Eu quero. Tem que ser específico. Eu quero ler um livro por mês. Eu quero ler um livro por semestre, que seja. Eu quero fazer o Decole do início ao fim. Tem que ser algo específico. Sim. De nada adianta algo subjetivo, porque você sempre vai se sentir procrastinando. E qual que é a segunda parte, então? A segunda parte está, para mim, muito relacionada à primeira, que é a questão de ser mensurável. Vai ajudar muito. Que é isso? Poxa, eu quero me tornar um engenheiro civil 100K. Pronto, é mensurável. 100 mil de faturamento ao ano, R$8.300 ao mês. Você vai ganhar ali seus R$8.000 por mês dentro de um nicho específico que é a engenharia diagnóstica. Isso é mensurável, a gente sabe qual é esse valor, a gente sabe quanto são R$8.300.
É simples assim. Simples assim, mensurável desse jeito. Legal. Então, a primeira é ser específica, a segunda é ser mensurável. Qual que é a terceira? A terceira é ser atingível. Porque também não adianta, e você comentou isso e é um ponto, né? Não adianta a gente do dia para o outro querer mudar o mundo. Engenheiro civil sem CAE é o teto, galera? Não. Tem engenheiro dentro do Decolle que em 2 meses bateu 135 mil de faturamento em 2 meses. A gente está falando de mais de 60 mil reais de faturamento em 1 mês. Todo mundo atinge isso da noite pro dia? Não. Essa pessoa em específico, a Bruna, ela teve esse resultado. Por quê? Porque eu apertei os parafusos certos, ela já tinha alguns pontos estratégicos que fizeram ela em 2 meses ter essa virada. Foi o faturamento dela do ano inteiro anterior. Olha só. Tá? Então, poxa, em 2 meses ela teve essa virada. Então, assim, o que acontece? É atingível para todo mundo que está iniciando? Talvez não. Alguns casos sim, alguns casos não. Mas para sua realidade, o que é atingível? Eu ia falar isso, tem que ser atingível para você. É atingível, ao meu ver, para qualquer engenheiro que de fato se dedique na metodologia do Decolle. Por quê? Porque eu tenho várias provas disso. Temos dezenas de tripulantes que já chegaram, já conseguiram bater seus 8.300 de faturamento ao mês. Então é atingível. Eles conseguem. Mas de nada adianta ser atingível e não atender o nosso quarto requisito. Que é? Ser relevante. Eu não posso chegar aqui para você, né, Thaís? E falar assim, eu, Henrique, quero conseguir aumentar 200 reais aqui, na minha realidade, sei lá, aumentar 10 mil reais de faturamento ao mês. Não é tão absurdo assim, tá? Cada engenheiro tem que entender. Poxa, se hoje você fatura ali seus 4, 5K na engenharia civil, poxa, os 8.300 eu não considero uma meta tão absurda para você. Se eu estivesse nessa posição, eu falaria, não, legal, eu vou para os 15K. O que a gente já viu várias pessoas atingirem dentro do Decolle. O que é relevante para você? Porque isso tem que te estimular. Quando alguém falar dessa meta para você, você tem que olhar para aquilo e falar, uau! E também assim, que vai ser um processo, né? Então você vai ter, às vezes, trabalho, vai estar cansado, mas aí na hora que você lembrar da sua meta, eu acho que a meta é muito disso, né? De você falou, se você não põe a meta, você nunca sabe o que você atingiu, o que não atingiu. Você não tem um marco ali, né, para chegar. Você não tem um marco que fala, não, agora eu consegui, meu Deus, posso comemorar, vamos para a próxima. E quando não é relevante, isso não te estimula, né? Fato. E esse é o ponto. A sua meta deve ser algo para qual você olha e você se sente estimulado, ansioso, com vontade, com o desafio, aquele gostinho de desafio na sua frente, para você, quando atingir, você poder vibrar. Esse, inclusive, né, é uma técnica, uma estratégia utilizada pelos fuzileiros navais americanos. Tá? Quando eles estão cansados, eles falam muito isso no exército. Por exemplo, se a pessoa está lá correndo 30 km com o fuzil, com o turno, molhado muitas vezes, depois de nadar, correndo no mar. Uma das metodologias que eles usam de programação neurolinguística dentro desses fuzileiros é o quê? Foque sempre, e olha que interessante, pessoal, fica essa dica para vocês quando vocês estiverem lutando pela meta de vocês. Foque sempre em qual sentimento você vai ter quando você finalizar aquela tarefa, quando você atingir aquele objetivo. Então, por isso que tem que ser relevante. Poxa, Henrique, vou conseguir aqui meu faturamento de 8K, 16K por mês. Você vai terminar o seu ano, vai olhar para trás e falar, uau, é isso, deu certo com qualidade de vida, né? Que é outro fator que eu busco muito dentro do Decolle, eu mostro muito, que é o que mudou na minha vida. Ter qualidade de vida junto de um faturamento para você conseguir isso de forma eficiente. Então, pense nisso. Pense a respeito de como você vai se sentir ao atingir essa meta, que tem que ser, número 4, relevante. E eu acho que é muito isso, né? Tem que ser relevante para você. Então, o que você pensa que vai te estimular? O que você pensa que vai valer a pena, né? Você buscar, batalhar mesmo aquilo que vai te incentivar.
Então é relevante, cada um tem o seu... Cada meta é para uma pessoa, gente, né? Se tornar engenheiro civil 100K, mas cada um vai traçar essa meta de uma forma, entende? Por isso que a gente está explicando aqui como fazer. Total. Então, assim, isso aqui, de novo, a gente começou falando sobre isso, eu acho que a gente tem que continuar falando sobre isso. O engenheiro, né, as técnicas que eu estou te passando aqui, elas são aplicáveis para qualquer tipo de meta. É Sim. Lógico, né? A gente está dando um exemplo para o engenheiro que quer atuar dentro da engenharia diagnóstica. Isso aqui funciona muito bem para quem está dentro desse nicho. Sim. Mas isso aqui serve para você que quer perder peso, para você que quer ser mais saudável, para você que quer ler mais, para você que quer qualquer coisa na sua vida. Sim. Qualquer coisa na sua vida. E o que nos leva para o nosso quinto e último elemento, fator a ser levado em consideração e que deve... todos são obrigatórios, tá, pessoal? Não é minha meta tem que atingir 2, tem que atingir 3, tem que atingir 4 dos 5 fatores. Não. Tem que atingir os 5 fatores, que é temporalidade. De nada adianta falar... perceba que a própria meta do Decolle é uma meta, né, temporal. É 100K de faturamento ao ano, 8 mil de faturamento ao mês. Então, em 30 dias, você tem que ter faturado 8K. Sim. Você tem que ter tido esse resultado dentro da engenharia diagnóstica. Então, de nada adianta eu falar que eu quero atuar com engenharia diagnóstica. Passa um mês, passa 2, passa 6. E você... não estou tendo resultado. Não tem o dia D. Não tem o dia D. E vou dar mais uma dica aqui. O ideal da temporalidade é a gente estipular ela em longo, médio e curto prazo. Longo, ao meu ver, um ano, tá? Um ano. Se você quiser algo muito a mais para projetar mesmo, projete ali até uns 5 anos para frente. Mas assim, quando você estiver desenvolvendo, eu gosto muito de fazer isso no meu início de ano. Mas feito é melhor do que perfeito. Se você ainda não fez, o ano não acabou. Perceba, hein? Estamos gravando aqui em junho. Estamos no meio do ano, literalmente dia 20 de junho. Estamos bem no meio do ano mesmo, né? Então, assim, você vai esperar o quê? Jogar 50% do seu ano fora para esperar o ano que vem para fazer isso? Não, faz agora. Faz agora. E esse é outro fator, né? As pessoas começam a desacelerar nesse momento. Não, é a hora de pegar na mão mesmo. De fazer o ano valer a pena. Exato. Né? Pra mim, a pessoa que faz isso é a mesma coisa do que uma pessoa que chega no meio do ano, ela desiste do ano. Pra mim, isso é a mesma coisa de uma pessoa que fala assim, eu tenho a oportunidade de viver 80 anos ou 40 anos. Vou viver 40, porque tô com preguiça dos outros 40. Sim. É insano, não faz sentido. Então, assim, faça. Essa é a minha dica. Desce pra campo, faz acontecer, né? Muito importante. Sim. Então, assim, pensa aqui no seu ano. Legal, nesse ano eu quero me tornar um engenheiro 100K. Quero faturar 8.300 ao mês. Legal? Legal. Dividir. 8.300 ao mês. Passado 3 meses, você analisa. Olha, eu faturei aqui meus 24.900. Você fala de ter, às vezes, pequenos pontos de análise. De beber água, né? Igual na corrida. Igual aqueles pontos de hidratação, assim, tipo, vou vendo o que eu fiz até aqui. São checkpoints. E é importante você entender dentro dessas metas o que você tem que ter atingido. Entendi. Né? Percebe? Porque, poxa, tenho que ter faturado 24.900. Cheguei ali, faturei 20. Legal. Então, tenho mais 4.900 para dividir nos próximos 3 trimestres. Isso, ou não, né? Fui muito bem. Ou não, fui melhor. Poxa, então eu vou revisar. Ao invés de falar que eu vou faturar 100, posso faturar 150. Exato. Nunca diminui a meta, hein, gente, dos próximos meses. O negócio é manter no objetivo, manter no seu foco. E o que acontece? A gente tem que entender também que uma meta é dividida em vários subprodutos. Poxa, o que eu tenho? Fica muito mais simples, né? Você fala, eu tenho que faturar 8K por mês. O que isso representa na minha realidade? 2 clientes por mês? Legal. Então, se minha taxa de conversão tá de 2 a cada 10 clientes, então, poxa, eu tenho que pelo menos ter uma abordagem de 10 clientes. Você, no início do mês, já se programa. Sim. Tem que ter 10 clientes. E percebe como, de novo, é específico, é mensurável, é atingível, é relevante e é temporal. Tá percebendo como tudo isso roda? Sim.
Então a meta tá nisso, 10 clientes. 10 clientes do quê? Olha lá, né? Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho basta. Exato. 10 clientes do quê? Eu vou abordar 10 inspeções prediais. Ou não, vão ser 3 inspeções prediais, uma vistoria cautelar de vizinhança, 5 recebimento de imóveis. O que você vai abordar? Sim. Então, dessa forma você arredonda toda a sua análise, arredonda toda a sua compreensão do que deve ser feito. E te ajuda a chegar. Por quê? A todo momento eu sei o que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. Do contrário, você está rodando e não chega a lugar nenhum. Eu costumo, né, uma das analogias que eu gosto de fazer nesse momento é o quê? Para mim isso é que nem eram as caravelas na época das grandes navegações. Você saía de um país torcendo para chegar em algum lugar, rezando para chegar, na verdade, nas Índias, de um modo geral, né? O pessoal queria especiarias. E grande maioria naufragava. Esse era, né? Hoje a gente fala de investimento de alto risco na bolsa de valores. Esse era o maior investimento de maior risco existente no planeta. Era investir em uma embarcação para buscar riqueza no novo mundo. Então, por quê? Porque eles não sabiam para onde eles estavam indo. Então eles rodavam e naufragavam. Você pode se planejar da melhor maneira, construir a melhor caravela, ter o melhor piloto lá, sei lá como chama, piloto de barco. E ter tudo, né? Ter estoque de comida e não sei o que, e entender de vento, entender de sol, mas se você não tem o objetivo, como que você sabe onde você chegou? Se tá chegando, né? Tipo, se não tá chegando. Então percebe, se tá indo pra mais longe. se você tá ficando cada vez mais distante. Exato, isso é um ponto, gente, muito importante. Porque você não fazer nada, você não colocar uma meta, você não fica parado, você vai regredindo. Então, é muito importante isso. Profissionalmente, né, pessoalmente, você não fazer nada não significa ficar parado. Significa voltar para trás. Sim, perfeito. E eu acho que é isso também, né, Thaís? Muitas vezes eu vejo o pessoal desanimando, já tá a meio metro. Eu que tô de fora, né, eu que já mentorei algumas centenas de pessoas para terem resultado na engenharia diagnóstica, eu consigo olhar a pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa tá perto de ter resultado. Não, essa pessoa tem alguns obstáculos maiores ainda a serem superados. Não, esse aqui, poxa, olha, já conseguiu prospectar isso, aquilo, já tá funcionando melhor. Eu consigo bater o olho e perceber. Então, o que eu vejo é isso. Às vezes a pessoa, por não ter uma meta bem definida, ela simplesmente está perto de atingir aquilo que ela imaginava, mas ela desiste. O barco dela afunda, o aviãozinho cai. Então, para mim, isso aqui é essencial. Até para eu, Henrique Bosco, para eu estar ciente se durante o meu ano eu estou indo para o caminho que eu desejo. Sim. Então anotem, inclusive, tá? A meta não é algo para estar na cabeça, para finalizar. É algo para estar escrito e para você periodicamente, lembra? Escrito num lugar que você veja. Principalmente. Para quê? Para ela te incentivar. Por quê? Porque é algo relevante. E aí, no mínimo, trimestralmente. Então, se você está iniciando agora, tem mais 2 vezes desse ano ainda para você fazer, hein? Trimestralmente, para você olhar e saber se o seu barco tá para o caminho certo, se você está se direcionando para o seu objetivo de fato. Sim. Eu gosto, assim, o trimestral eu acho muito legal, mas eu gosto de, pelo menos no primeiro mês, já ter um norte de se eu fiz, se tá funcionando, se não tá funcionando, se eu tenho que rever. Então, eu sugiro isso. Analisem no primeiro mês, depois trimestralmente aí. Total. Muito total. bom. Fechou? Eu acho que a gente trouxe o conhecimento pro pessoal, acho que fez muito sentido. Galera, espero ter agregado. Deixe aqui nos comentários se você está no YouTube. Deixe aqui sugestões de podcast, a gente sempre dá uma olhada. Isso. Se você me acompanha no Instagram, vai lá na caixinha quando eu abrir, coloca lá dicas de podcast que você gostaria, de temas para nós abordarmos e trazermos ainda mais resultado para você. Então, compartilhe isso aqui no seu Stories, porque para mim significa um mundo saber que você está me acompanhando e que esse conteúdo está te ajudando na sua jornada para se tornar um engenheiro civil sem carro. Um abraço, vejo vocês numa próxima oportunidade e bora decolar! Tchau, tchau.